Oi, meu povo! Preparado para a história de hoje? No dia 24 de outubro, iniciaremos os Jogos Olímpicos de Tóquio, onde artistas de várias modalidades... Ai, que burro! Dá zero pra ele! No dia 24 de julho, iniciaremos os Jogos Olímpicos de Tóquio, onde atletas de várias modalidades disputarão o título de melhor no seu esporte. E esse ano promete. As obras em Tóquio estão quase finalizadas e nós teremos outras modalidades que serão disputadas, como karatê, surf, beisebol. Mas você sabe como surgiu isso? Isso é o que nós vamos ver agora. Que história é essa de Olimpíada? Eu sou Victor Veiga e esse é o canal Que História é Essa? De 4 em 4 anos, a história se repete. Não estou falando das eleições para presidente. Um país do mundo é escolhido para sediar as Olimpíadas e recebe atletas de praticamente todos os países para disputar a tão sonhada medalha de ouro. A cada 4 anos, vemos surgirem novas lendas, cada vez mais velozes, mais fortes, mais resistentes, mais ágeis. Nós descobrimos histórias impressionantes de superação, dedicação, sacrifícios, lutas, das mais diversas. Mas você conhece a história por trás dessa tradição? Não? Então vamos conhecer. Corners of the earth. Rome, Egypt. Você consegue chutar de onde veio o nome Olimpíadas? Se você disser que é por causa do Monte Olimpo na Grécia, você... Errou! O nome veio da cidade de Olímpia, e as duas sequer ficam perto uma da outra. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Olímpia fica na península do Peloponeso, isso é lá no sudoeste da Grécia. Já quando a gente fala do Monte Olimpo, a gente está falando do norte da Grécia. Se você tivesse que andar de Olímpia até o Monte Olimpo, você ia gastar 8 horas de viagem de carro. A cidade de Olímpia tinha um templo enorme dedicado ao deus pai de todos os deuses da mitologia grega, que é Zeus. Bem, ele não era bem o pai de todos, é só jeito de falar. Qualquer dia, se quiserem, a gente pode falar sobre a origem do mundo segundo a mitologia grega. Se quiser saber, deixa seu joinha, marca o sininho e comenta aqui embaixo e eu faço um vídeo a respeito. Ah, então quer dizer que os jogos surgiram na cidade de Olímpia? Não. Pode parecer estranho falar isso, mas eles não surgiram na cidade de Olímpia. Na verdade, eles eram disputados em toda a Grécia, só que o rolê que ficou mais conhecido acabou sendo de Olímpia, e tem razão para isso acontecer. O registro mais antigo que nós temos a respeito dos Jogos Olímpicos data de 776 a.C. Foi achado um disco na cidade de Hera, e nesse disco estava registrado um tratado de paz, que era celebrado entre 3 reis, justamente para poderem celebrar esse período que era dos Jogos Olímpicos. Os reis citados nesse disco eram Ífitos, de Ilha, Licurgo, de Esparta, e Clístenes, de Pisa. Então é isso, o rolê de Olímpia foi ficando cabuloso, o grego gosta de festa, eles começaram a se direcionar mais para a cidade, começou aquela muvuca, e foi aí que surgiu de fato os Jogos Olímpicos. Os cidadãos gregos nasceram e cresceram num espírito muito intenso de disputa. Eram os deuses disputando com os humanos disputando com os deuses, os humanos disputando com outros humanos, e pai que bate no filho, e mata pai, mata primo, mata tia, e mata o deus, e mata titãs. Por causa dessa cultura da treta, a Grécia desenvolveu um espírito competitivo em que a glória e a moral andavam juntas, andavam lado a lado. Os sofistas, que eram tipo professores particulares daquela época, eles ensinavam as crianças através da disputa umas com as outras. Então a criança que tinha mais ou menos uma aptidão para uma determinada atividade era colocada para disputar com outra, e a que se sobressaísse era colocada numa outra turma. Esse tipo de educação foi conhecido como ostracismo. Eles eram naquela época, através dessa atividade, basicamente treinados para exercer atividade política. Então a maioria dos que recebiam essa educação eram de classe alta. Então eles disputavam sobre tudo que é assunto, eles disputavam sobre oratória, retórica, filosofia. Pois é, gente, o Ministério da Educação lá da Grécia gostava de filosofia. Não entenda errado, um espírito de rivalidade não significa que ele foi treinado para fazer inimigos, tá? Até porque a religião dos gregos prezava muito aquele sentimento heróico e altruísta.
E isso é extremamente incompatível com ter um espírito para fazer inimigos. Então eles buscavam sempre a igualdade entre os seres humanos, tanto que a Grécia é o berço da democracia, vale citar isso, mas nem todo mundo é da paz, certo? E naquele tempo, Olímpia recebia gente de tudo que era tipo que você podia imaginar. Então você imagina uma cidade cheia de gente chegando, de tudo que é cultura diferente. Então vem lá os espartanos, todos cheios do orgulho espartano deles. E aí vem o pessoal lá de Pisa, cheio dos orgulhos deles. Vem o povo lá de Tebas, todos estão orgulhosos dos seus costumes, da sua cidade-estado, e eles vão começar a defender. Isso vai dar treta. Então, justamente para poder conciliar os brigões é que surgiu os Jogos Olímpicos. Eles colocavam os brigões para poderem disputar entre si, para ver qual deles era o melhor, e aí o melhor recebia uma premiação, pronto, tá tudo certo, resolveu a questão das confusões. Era uma forma deles minimizarem o estrago. Corners of the earth. Rome, Egypt. A primeira modalidade a ser inserida nos Jogos Olímpicos foi a corrida. Então tinha lá um estádio cheio de macho sim, porque naquela época mulheres não podiam. A primeira mulher ela foi aparecer nas Olimpíadas, gente, em 1900, nas Olimpíadas modernas já. A gente está falando de Olimpíadas antigas, teve um espaço entre eles. Então tinha lá um estádio cheio de macho para poder correr em linha reta. Essa foi a primeira modalidade que foi inserida. A segunda foi uma modalidade de ida e volta. Então eles faziam praticamente uma volta, né? Aí tiveram aquela ideia daquela pista que a gente conhece hoje, né? Acho que já foi na era moderna. E depois disso, outras modalidades foram sendo acrescentadas. Então, a seguinte foi o pentatlo, né? Então foi incluído lá salto, corrida, que mais? Arremesso de disco, lançamento de dardo. Para se tornar um competidor olímpico, o que você precisava? Primeiro, ser um grego de livre nascimento. Você não podia ter nascido escravo. Se você nascesse escravo, você estava automaticamente fora. Segunda coisa, você precisava ser homem, não necessariamente hétero. Macho, porque naquela época você sabe que tinha que ser muito macho para disputar as Olimpíadas, porque afinal era só correr de um lado para o outro. Sem antecedentes criminais, então você não podia ter passado pela cadeia. Como eles consultavam esse histórico, eu não faço a mínima ideia. Quando Roma invadiu a Grécia, muitas dessas informações foram perdidas. Até que em 1894, um homem chamado Pierre de Coubertin descobriu na sua vida as pesquisas a respeito do sítio arqueológico de Olímpia. Ele ficou sabendo de como que eram disputados os Jogos Olímpicos, foi vendo aquele disco que acharam por lá, e foi olhando, e ele falou: olha, isso pode unir a humanidade. Isso foi em 1894, isso foi antes da Primeira Grande Guerra. Certo? Em 1896, todos os competidores eram um elenco enorme de 130 atletas, só 130 atletas. A gente demora para essas coisas colarem, viu? Ele achou que fosse pegar muito rápido, mas... Bom, vamos lá. Tinham 13 países sendo representados nessas Olimpíadas, 130, 120 competidores, né? E eles estavam disputando o quê? As modalidades olímpicas clássicas. Eles nem tinham noção de que eles estavam numa competição internacional, pra vocês terem uma ideia. Corners of the earth. Rome, Egypt. Sabe aquela festa que eu falei que acontecia na Grécia toda? Pois é, aquela festa era como se fosse o Dia de los Muertos. Ou, tão conhecido aqui pra gente, o Dia de Finados, que é 2 de novembro. Lá acontecia na primavera, né, que acontecia. Errou! Gente, eu vou ter que consultar aqui as bases bibliográficas. Bom, enfim, depois eu vou colocar aí editado aí quando é que acontecia, uma explicação direitinho. Se quiser eu posso até fazer uma breve narração. A primeira lua cheia no verão do hemisfério norte. Então, acontecia a cada 4 anos essas celebrações, né? E o que eles faziam? Eles reuniam os pertences das pessoas mortas dentro de um campo e saíam temporariamente da cidade para o morto poder ir lá matar a saudade de ser vivo, né? Dar uma passeada lá. Eu também acho que eu não ficaria dentro da cidade, não. Tinha uma celebração também que acontecia junto com essas festas, que era justamente no templo de Zeus, pelo menos do Zeus olímpico, ou seja, da cidade de Olímpia, onde tinha aquele templo com uma estátua enorme de Zeus. Lá eles faziam também uma celebração
para Zeus. Então nessa festividade tinha música, tinha sacrifícios humanos, essas coisas que Deus antigo gosta. Então, tinha certa semelhança entre a forma como os santos da Igreja Católica são tratados, por exemplo, e os deuses, principalmente semideuses, eram tratados lá. Aquiles, Perseu, Hércules, porque eles acreditavam que esses semideuses tinham poderes miraculosos e poderiam realizar alguns tipos de milagre com eles, né? Então eles sempre buscavam levar presentes, levar oferendas, fazer sacrifícios. Era muito comum os gregos pedirem bênçãos a esses semideuses. Outra curiosidade também a respeito é a palavra atleta. Ela vem do grego atleuto, que significa eu me esforço. Ou seja, somente aquele que se esforça consegue chegar ao prêmio desejado. Então, é como se você fosse uma celebridade naquela época, sabe? Não youtuber, porque youtuber não é gente. Ele é tipo um rockstar. É como se ele fosse um rockstar naquela época. Se vocês quiserem ouvir histórias a respeito dos Jogos Olímpicos modernos, você pode deixar nos comentários qual é a história que você quer. Vou pesquisar, não prometo nada, mas eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo a respeito, tá bom? Como eu não gosto de contar histórias pela metade, se você quiser saber onde foi que eu achei tudo isso, deixei todas as referências na descrição do vídeo. Usem sem restrição nenhuma, pelo amor de Deus, porque sem referência nada do que eu disse presta.